O medo é a emoção que vai gerar grande parte dos seus comportamentos e atitudes desfavoráveis, que são ruins para você. E aqui eu coloquei a imagem de uma raiz de uma árvore, porque o medo é a raiz de muitos desses comportamentos ruins. Vou dar um exemplo bem prático: invertida. É uma coisa que eu lido todos os dias. Fazer invertida sobre a cabeça. Tem um determinado momento da nossa aula que o praticante tem que fazer invertida sobre a cabeça. É nítido, é nítido quem está com medo, quem está com receio e quem é destemido na invertida. É nítido, é nítido. A pessoa enrijece, ela joga tudo para o trapézio e para o pescoço, fica tenso, a coluna toda curvada, por mais que o professor fale, não, então, empurra aqui o ombro para baixo, ó, e alinha a coluna encaixando os quadris. Não consegue, porque tem esse medo, tem esse receio. Aí você vai investigar, eu não, né? A pessoa, por que você tem esse medo? Aí você vai ver que talvez na infância aquilo ali não era, tinha um reforço negativo. Ah, menino, não faz isso que vai quebrar o pescoço. Ah, não sei o quê, sabe? Aí você vai começando a entender determinados comportamentos. Então, qual que é a raiz desse problema? O problema, no caso, é o seu comportamento indesejável. Então, qual que é a raiz desse comportamento indesejável? Muito provavelmente vem de um medo. Então, quais tipos de comportamento que você tem vem do medo? Um comportamento muito típico aqui de São Paulo: não querer sair à noite. Por que você não quer sair à noite? Ah, porque eu tenho medo de ser assaltado. Não só de São Paulo, mas todas as grandes capitais do Brasil, né? Uma ou outra só que você fica mais à vontade, mas a maioria é assim. Tenta observar quais comportamentos vêm do medo? Ah, eu tenho medo do meu parceiro, da minha parceira me trair. Aí você gera uma série de comportamentos dentro da sua relação afetiva que são indesejáveis. Você começa a ter ciúmes, você começa a cobrar, você começa a ficar neurótico, você começa a criar coisas, a ficar estressado, você não deixa a pessoa viver em paz sozinha, fazer as coisas dela, porque você começa a ficar neurótico, você começa a ficar obsessivo, e tudo isso porque você teve medo. Então, o medo ele é a raiz. Então, talvez, por exemplo, você seja uma pessoa procrastinadora. Talvez você seja uma pessoa procrastinadora porque você tem medo do resultado dar errado, não sair como esperado de uma determinada tarefa. Por exemplo, quando vai fazer prova. Ah, depois eu estudo e tal, e aí chega na hora da prova, a pessoa não vai fazer a prova. Mas por que que não foi fazer a prova? Porque ela procrastinou. Mas por que que ela procrastinou? Porque ela se auto-sabotou porque ela estava com medo de ir mal na prova. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Um outro caso é a intolerância. Você é intolerante porque você tem medo de estar errado, ou você tem medo de que aquela outra ideia se sobressaia. Ou conformismo, você se conforma com aquilo por medo de agir, por medo de ser derrotado ou qualquer coisa do tipo. Você mente, a mentira, a raiz da mentira é o medo. Você mente porque você tem medo de brigar com a pessoa, ou então você tem medo de magoar a pessoa, ou porque você tem medo de perder o que você tem. Então a mentira, a raiz da mentira é o medo, né? Possessividade, inveja, ansiedade. O que que é ansiedade se não o medo do que pode vir a acontecer? E a maior parte do nosso medo é do que não acontece. Tudo isso que eu falei aqui, 80% é de que não acontece. Pode vir a acontecer, mas talvez não aconteça. Então a gente tem medo de coisas que não existem. A maior parte dos nossos medos são de coisas que não existem. E o De Rose, ele sempre fala, né, sobre isso, que quando você tem medo de alguma coisa e você se confronta com esse medo desaparece. Então a raiz desses comportamentos é o medo. E eu quero que você se pergunte e seja sincero consigo mesmo. Que tipo de comportamento seu é derivado do medo? E quando você chegar nesse ponto, você vai conseguir acessar as raízes desse comportamento indesejado. E quando você chega nesse ponto, você consegue lidar melhor com esse medo. Porque, como De Rose comenta, quando você se confronta com o medo de verdade, com coragem, ele simplesmente evapora. Então, faça esse autoestudo. Então, o que gera comportamentos são sentimentos frequentes, que vão sendo cristalizados em um comportamento mais sólido. Então, depois que você
adquire o comportamento, você não muda mais. Então, para mudar é muito difícil, porque exige todo esse processo. Então, para mudar primeiro, o comportamento primeiro, tenta entender a raiz. Depois de entender a raiz, você altera esse sentimento que origina, né? Sai da polaridade de medo para de satisfação, ou então para uma outra polaridade semelhante, e troca a atitude de escassez para a atitude de abundância. Muitas vezes, só de aumentar o reforço positivo com aquelas coisas que você tem medo, por exemplo, você tem medo de estruturas que balançam. Beleza, eu identifiquei isso. Talvez você não chegue na raiz, mas ao identificar isso, só de você gerar reforços positivos e começar a alterar a forma como você enxerga isso e começar a ter vivências melhores nessas situações, já vai amenizando esse sentimento. Vai ficando mais. Você vai sabendo lidar melhor com esses sentimentos, por mais que você não chegue na essência daquilo. Tá? Então, a grande proposta é você conseguir trocar esse sentimento e gerar esses reforços positivos. Mas é realmente muito difícil isso. Às vezes pode levar anos e nunca alterar, mas o reforço positivo ele é fundamental e trocar o sentimento.